Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal CPF Play. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre as plantas. Vamos conhecer mais algumas características delas dentro do meio ambiente. Quer saber mais um pouquinho sobre as plantas? Então fica comigo que após a vinheta a aula vai começar. As plantas e o meio ambiente, elas irão possuir um relacionamento um pouco restrito. Como assim, tio João Paulo, restrito? Muito simples. As plantas, diferente dos animais, elas possuem sentidos um pouco diferentes. Uma planta, ela não fala, ela não emite barulho, não emite vocalização. Uma planta não se mexe. Uma planta não sente dor, teoricamente. Então, são essas características que irão permitir que as plantas possuam uma relação mais restrita, mais selecionada com os demais seres vivos. Porém, nós podemos notar que as plantas conseguem perceber as mudanças de luminosidade do ambiente. É muito comum durante o dia as plantas estarem lá abertas, principalmente as flores, para receber luz solar. Mas quando essa luz se vai, quando chega a noite, essas plantas se fecham. Ou seja, elas possuem uma característica específica de conseguir perceber a luminosidade do ambiente. Nós chamamos isso de fototropismo. E é através do fototropismo que as plantas conseguem perceber essa luminosidade. É muito comum a gente ver o girassol. O girassol, ele segue o sol, não é isso? Você já deve ter percebido ou alguém já deve ter dito para você isso. O girassol ele tem essa capacidade de seguir a luminosidade solar. Da mesma forma, se a gente plantar uma planta em um local escuro, onde tem apenas uma entrada de luz, essa planta ela irá crescer em encontro dessa luminosidade. Olha que legal! As raízes das plantas também possuem uma característica muito específica que é de encontrar água. É isso aí. As raízes, quando estão dentro do solo, elas vão ao encontro de água, vão procurando água, até encontrar uma fonte onde ela possa absorver os nutrientes. No comecinho da aula, eu falei que a relação das plantas com o meio ambiente é um tanto restrito, um tanto selecionado. Isso vale para os animais também. A relação das plantas com os animais é bem específica. Não é todo animal que vai conseguir ter uma relação amistosa com as plantas. Mas nós temos animais que têm papel fundamental dentro do meio ambiente para fazer com que essas plantas se espalhem pelo mundo. Nós chamamos esses animais de dispersores. Você deve estar pensando, tio João Paulo, a abelha? Isso, a abelha é um dispersor, assim como vários insetos que se alimentam de néctar. A abelhinha vai lá na flor, suga o néctar, se molha todinha, ela se suja literalmente de grãos de pólen. Esses grãos de pólen, ela vai e leva para outra flor que está um pouco mais distante. Com isso, essa planta consegue se reproduzir. Mas esse assunto sobre reprodução é para uma próxima aula. Nós temos também alguns animais, alguns mamíferos, que são frugívoros. Gil João Paulo, o que é frugívoros? São os animais onde na sua dieta, na sua alimentação, vai ser basicamente de frutas. Eles vão comer a fruta, com semente e tudo, eles engolem, vão andar aí pelos espaços, vai chegar um momento que vai ser preciso fazer a digestão. E aí, quando ele faz as suas fezes, a frutinha sai com o fruto e, quando estiver na terra, vai frutificar novamente e nascer uma nova planta. Olha que legal, olha que bacana essa estratégia da natureza. Mas não é somente com os animais que as plantas possuem relações. Elas possuem relações também com nós seres humanos, que somos animais, mas somos animais racionais. Olha essa tabela.
Nesta tabela, nós temos alguns produtos que são através dos vegetais que são tirados, e a partir deles nós iremos gerar vários tipos de coisas. Por exemplo, a alimentação com frutas, verduras, legumes, cereais. Na indústria, perfumes, bebidas, sucos, chá. Medicamento, nós temos remédios, chá com plantas medicinais. E no artesanato, onde nós podemos fazer jarros, bijuterias, esculturas, redes, entre várias coisas aí que nós podemos estar utilizando as plantas. Podemos dizer que as plantas são de muita importância para todos nós, inclusive dentro da nossa casa. É comum nós termos um jardim, porém devemos ter um certo cuidado. Algumas plantas, por mais bonitas que pareçam, ornamentais, elas possam ser plantas tóxicas. E aí nós precisamos ter um certo cuidado, porque se um animal ingerir algum pet, algum cachorrinho que você tiver em casa, coelho ou até mesmo um gatinho, ele pode ficar doente. Então nós precisamos ter cuidado com essas plantas que são plantas tóxicas. Na imagem a seguir, nós temos algumas plantas tóxicas. Assim como nós temos essas plantas tóxicas, nós temos também plantas que estão em extinção. É muito comum nós termos espécies de plantas que estão praticamente em seu fim de geração, não irão mais existir. Isso porque o homem acaba degradando esses vegetais. É por isso que existem as famosas reservas florestais, onde essas reservas irão proteger essas plantas da ação danosa do homem. Então, é mais que fundamental nós protegermos a natureza em um contexto bem mais amplo. Não só proteger as plantas em si, mas respeitar toda a natureza. Porque quando a gente está agredindo a natureza como nós estamos hoje, está tendo consequências enormes para todos nós. O desequilíbrio ecológico. E é isso aí, galerinha. Nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Falar sobre as plantas sempre é uma aula maravilhosa. É uma espécie, né? Os vegetais são espécies que merecem ser estudados bem mais a fundo porque eles são incríveis. Te vejo na próxima aula e tchau, tchau.